título diz o Santo de Deus. O Santo de Deus. Todos acharam? Quero fazer uso somente dos 3 primeiros versículos. Vale ressaltar que este é um hino, tá, queridos? Todos os salmos, eles são hinos. Claro que no hebraísmo não tem rima, como aqui nós, principalmente os países que falam português e são oriundos, as línguas que são oriundas do latim, a gente trabalha muito com rima, né? Todas as músicas, versos, prosas, tem que ter rima, né? Mas no hebraísmo eles não observam a questão da rima. Eu não sei na tua Bíblia, mas na minha está hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Amém? Eles estão sentados. Davi foi um homem que sempre confiou em Deus. Antes mesmo de ser ungido, antes mesmo dele ter a sua primeira experiência com Deus, porque ele só passou a usufruir da presença do Espírito Santo depois que ele foi ungido. Porque na antiga aliança, o Espírito Santo, ele não permanecia na vida daqueles a qual o Senhor usava. Ele vinha, se manifestava na vida de alguns indivíduos para uma missão e depois se retirava. É por isso que nos profetas vocês vão ver a expressão: e veio o Espírito do Senhor sobre mim e eu profetizei. Hoje, na nova aliança, nós somos templos do Espírito. O Espírito está conosco 24 horas por dia. Então, os irmãos observam, queridos irmãos, o privilégio que a igreja tem diante de Deus. É por isso que Jesus, ele repreende Tomé e diz: olha, Tomé, você só está crendo porque ele viu. Mas, bem-aventurado são aqueles que não me viram e creram. Amém? Nós nunca vimos Jesus face a face, com algumas exceções de pessoas que tiveram experiências sobrenaturais, arrebatamentos de sentido, êxtase espiritual, enfim. Viram Jesus, né, num plano espiritual. Mas fisicamente ninguém viu Jesus. Mas nós cremos piamente em Jesus. Nós acreditamos, e a razão pela qual nós estamos aqui é porque nós sabemos que Jesus está neste lugar. E ontem à noite, emocionado, eu sou muito chorão, vocês são sabedores disso. Enquanto eu via pelas televisões lá na Central, aquelas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo dentro do tanque batismal. 4 pessoas foram batizadas, aquelas moças pulando, saltando. Eu olhei para o pastor Prado, que estava do meu lado. Eu disse: Jesus está aqui, pastor. Ele disse: sim. Eu disse: quem é que batiza com o Espírito Santo? Ele disse: Jesus. Eu falei: então Jesus está aqui conosco. Ele está batizando com o Espírito Santo. E eu creio que Jesus está neste lugar. Nós confiamos, nós cremos em Deus pela fé. E isso nos torna, queridos irmãos, privilegiados. Independente da situação, independente do lugar, nós sabemos que Deus está conosco. Aleluia. E Davi não era diferente. Mesmo vivendo em uma época remota,
ele confiava piamente em Deus. Mesmo antes de ter recebido a unção, Davi, ele já era um homem que sensibilizava o coração do Senhor. Há muitos anos atrás eu vi um biblicista pregar, e ele disse que desde a sua tenra idade, Davi, ele dedilhava a sua harpa tosca, e lá no campo, entre as ovelhas, o Senhor Jeová descia sobre um querubim para receber os louvores do seu servo. E como eu disse outro dia aqui, Davi descobriu o caminho do coração de Deus. Davi foi um dos reis que mais brigaram, mais tiveram guerras, se envolveu em guerras durante o seu período monárquico. Vocês vão ver Davi praticamente, queridos irmãos, sempre envolvido em guerra. O dia que ele não foi para a guerra, ele pecou contra o Senhor. Ficou ocioso, dorminhoco, comeu uma costelona, e depois do almoço saiu lá na varanda e viu uma mulher formosa tomando banho, e cobiçou e praticou adultério e por fim o assassinato do seu marido. Davi foi um homem que sempre esteve envolvido em guerras. As guerras mais ferrenhas, as guerras mais difíceis. E tem alguns estrategistas que dizem que na ótica humana seria impossível Davi vencer os exércitos inimigos. Porque sempre quando ele ia para o campo de batalha, geralmente, Francisco, ele ia em minoria. Só que Davi tinha um trunfo na manga. Ele nunca ia confiando na belicosidade de seus guerreiros. Ele sempre dependia do Senhor. Ele sempre confiava em Deus. E vocês vão ver Davi numa determinada situação, amoitado, escondido, encurralado pelos exércitos inimigos, cansados, ofegantes, desgastados, porque já tinham vindo de uma peleja, e o exército inimigo se levanta, se reforma novamente, vem contra Davi, e agora eles se encontram amoitados no meio de uns pés de amoreira. E alguém diz: Davi, vamos, eles estão em pontos estratégicos, dá para nós pegarmos pelo fator surpresa. Davi disse: não é hora. E ele só olhava para cima. Alguém deve ter pensado: está procurando a morinha para comer, está com fome. E ele só olhava para cima, porque o Senhor deu uma ordem para Davi. O Senhor disse: Davi, você não saia para a peleja enquanto você não ouvir um tropel sobre a tua cabeça. Porque quando tu vir a copa das amoreiras balançar e uma marcha de soldados passar sobre você, saia para a peleja, porque o Senhor está indo diante de ti. Davi sempre confiou no Senhor, e o fato que o tornou mundialmente conhecido foi quando, na sua juventude, ele enfrenta uma montanha de músculos. Um homem que desde a sua meninice sabia a arte da guerra. Um homem com mais de 3 metros de altura. Um homem que nos dias atuais não teria ninguém fisicamente capaz de derrotá-lo. Ele venceria qualquer disputa de MMA. Seria, queridos, um big campeão. Mas Davi, ele foi para o campo de batalha. E foi até desprezado porque ele se apresentou até de forma ridícula. Golias, com todo o seu aparato, diante de si um escudeiro, um homem armado até os dentes, com escudo, com espada na mão para proteger o guerreiro. E de repente aparece um mancebo, um menino ruivo, bonitinho, com aquele aspecto de adolescente, carregando uma funda, 2 tirinhas de couro e uma pedrinha. Você está pensando o que, rapaz? Você está querendo me humilhar? Você está pensando que eu sou algum cachorro
porque isso que você usa é para enxotar os lobos, os ursos, os cães. Isso é arma de pastor. E desprezou a Davi. Mas Davi falou para aquele homem que eles estariam enfrentando o nome do Senhor dos Exércitos. E naquele dia, Davi pega a cabeça daquele gigante pelos cabelos e mostra para todo o arraial que a guerra e a peleja pertencem ao Senhor, e Ele dá a vitória a quem Ele quer. Davi sempre confiou em Deus. Davi sempre viu em Deus um refúgio. E eu gosto muito dessa expressão de Davi. Ele pede para Deus o guardar, ele faz de Deus um refúgio. Ele faz de Deus aqui uma caverna, uma grota, uma gruta, aonde alguém pode se esconder de uma chuva, de uma tormenta, de uma tempestade de areia. Davi olha para Deus como uma proteção aonde ele sempre encontraria guarida. E isso fez de Davi um dos maiores campeões de toda a história do povo de Deus. Pastor, que lição nós podemos extrair daí? Nós podemos aprender com Davi que se nós aprendermos a olhar para Deus como alto refúgio, a olharmos para Deus como socorro, aleluia, bem presente nas horas de angústia, nos momentos de aflição, nos momentos de peleja, nos momentos de sobressalto, nos momentos de choro, se você olhar para Deus, Deus será o socorro bem presente nos momentos em que você precisar dele. Nós temos que aprender a olhar para o Senhor como um lugar de proteção e conforto. É por isso que Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, ele tipifica Deus como um ser alado, possuidor de asas. Não é que Deus tenha asa. Aquilo ali é uma metáfora. Fala de proteção. E aí no Salmo 91 ele diz: bem-aventurado é aquele que se refugia à sombra do Altíssimo, aquele que se esconde debaixo de suas asas. Queridos, aleluia, se nós aprendermos a olhar para o nosso Deus como um socorro bem presente, pode vir a luta que vier, pode vir a situação que vier, você pode se deparar com qualquer atrocidade que essa vida tenha reservada para você, você não tombará, porque em Deus você terá consolo, em Deus você terá segurança, em Deus você terá a presença bendita do Senhor, que vai te fortalecer, vai te guardar e vai te proteger nos momentos de aquilatação. Olhe para o Senhor como um refúgio. Que coisa linda! Deus, guarda-me, porque em Ti eu me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Essa tarde eu estava meditando nesta palavra e eu me lembrei de algo que há muitos anos eu vi. Existe na África uma tribo silvícola, aonde os garotos, quando completam 13 anos de idade, eles têm que passar por um ritual de passagem. Eles ficam a noite toda trancados dentro de um quartinho lá, de uma choupana, e os homens da tribo cercam aquela choupana, e cada um daqueles homens com uma vara grossa entram no escuro e dão uma surra naqueles meninos que faltam matar de tanto bater, mas batem e espancam naqueles meninos, deixam eles semi-mortos no chão. No outro dia é feita uma espécie de uma sala, um lugar reservado com palhas de coco, e lá dentro fica os pais, os tios, os primos e o pajé da aldeia. E aqueles meninos são introduzidos pelas mães até a porta. Da porta para dentro as mulheres não podem entrar, porque vai começar o processo mais terrível para aqueles meninos. Aqueles meninos nus,
são deitados sobre folhas de bananeira, e aqueles homens com giletes velhas, giletes cegas, começam a cortar a carne daqueles meninos, fazendo milhares e milhares de pequenos cortes em todo o corpo deles. Aqueles meninos, queridos irmãos, sofrem tanto que muitos deles desmaiam, muitos deles não conseguem suportar a aflição, e eles ficam ali mais de 4 horas recebendo aqueles pequenos cortes com giletes, porque eles, a partir daquele dia, eles serão propriedade do Senhor Crocodilo, que é o Deus daquela aldeia. E a partir daquele dia, a pele daqueles meninos tem que ficar coberta por milhares de pequenas cicatrizes, para se parecer com as escamas dos crocodilos. E daquele dia em diante, esses meninos, eles terão propriedade exclusiva do Senhor Crocodilo, do Deus Crocodilo. E eu estava lendo isso aqui nessa tarde, e me veio ao coração o que Davi estava falando. Davi, ele se dirige ao Senhor e diz: Senhor, Tu és o meu Senhor. Essa expressão, Tu és o meu Senhor, ela é muito profunda, ela é muito forte. Davi estava dizendo: Senhor, desde o dia em que Te escolhi como meu alto refúgio, como meu socorro, eu passei a ser propriedade Tua. Senhor, desde esse dia, eu não mando mais na minha vida, a minha vida Te pertence. Tu manda no meu querer, Tu manda na minha vontade, Tu manda nos meus dons, nos meus talentos. Deus, eu sou propriedade Tua, Tu mandas na minha vida. Se Tu quiseres me mandar para frente, eu vou. Se Tu me mandares para trás, eu vou. Se Tu me mandares para a direita, eu vou. Se me mandares para a esquerda, eu vou. Senhor, desde aquele dia eu vivo para fazer a Tua vontade sobre a face da terra. É por isso que ele diz no Salmo 23, a pérola dos salmos: o Senhor é o meu pastor, eu sou propriedade de Deus. Em outras palavras, ele está falando: eu sou marcado pelo Senhor. É por isso que a gente canta aqui: eu tenho a marca da promessa. Pela ótica humana, fisicamente falando, você não vê marca nenhuma. Mas no mundo espiritual, quando os demônios te olham, eles olham e vê a marca de Cristo na sua vida. Desde o momento em que você passou pelo processo do novo nascimento, você tem o selo de Deus na sua vida. Você é propriedade de Deus. É por isso que eu te digo: fique com Deus, refugie-se em Deus. Deixa o diabo ficar endemoniado contigo. Deixa Satanás projetar contra a tua vida. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir, porque você é propriedade de Deus. Você pertence ao Senhor. Você não pertence a este mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos filhos de Deus. Nós vamos habitar nas alturas. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: você já foi marcado pelo Senhor. Mas parece que eu vejo Paulo falando para os seus perseguidores, tirando a sua roupa e mostrando todas as suas cicatrizes, marcas de chicote, de varas e de pedradas. Depois de defender-se teologicamente, ele diz: Itamar, a partir de hoje, ninguém de vocês me incomode mais. Por que, Paulo? Porque eu trago do meu corpo as marcas de Cristo.
marcado por Cristo. Eu sou propriedade de Deus. Mexendo comigo, vocês estão mexendo com o meu dono. Mexendo comigo, vocês estão mexendo com o meu Senhor. É por isso, crente, que amanhã, quando o sol raiar sobre a sua vida e o diabo tentar te convencer que você é um derrotado, diga: Satanás, desvia-te de mim, sai da minha frente, porque o meu Senhor, o meu dono, vai pelejar por mim. Quantos podem dar glória a Deus essa noite? Espírito Santo. E olha o que ele diz no versículo 2. Que coisa tremenda isso aqui, ó. Outro bem eu não possuo, senão a ti somente, vós. Que coisa linda, né? Davi não era um pobre, queridos. Deixa eu usar uma expressão popular. Nessa altura do campeonato, Davi já era rei. Davi morava num palácio de cedros. Davi tinha estoque de tesouros. Davi era um homem rico, abastado. Mas ele sabia que tudo que ele tinha conquistado nessa vida, diante de Deus, se transformava em algo efêmero. Davi sabia que a maior riqueza da sua vida não era os seus muitos talentos de ouro ou prata que ele possuía, mas a maior riqueza da sua vida era Deus na sua vida. Sabe qual será o dia que você vai descobrir que tudo que você conquistou nesse mundo não tem valor nenhum? Será nos 5 primeiros minutos depois que você partir daqui. Quando você desencarnar e o teu espírito sair deste invólucro de carne, que você se deparar com o mundo espiritual, você vai ver que carro não tem valor nenhum no lado de lá. Dinheiro, roupas, propriedade, casas, móveis, status, nome, nada disso tem valor. Você vai descobrir que a maior riqueza lá chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Você vai descobrir que as maiores riquezas estão relacionadas ao reino de Deus e às coisas espirituais. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, diz: Camila, não ajuntem tesouro na terra, não se gastem acumulando bens nesta vida, porque tudo que você conquistar aqui vai ficar para a tua prole, às vezes até para se destruir entre si, porque você não vai levar nada. Se bobear, até a aliança e o dente de ouro, o coveiro depois rouba de você lá no caixão. Pode colocar uma meia lupo, pode colocar um terno Pierre Cardin, pode passar perfume da melhor qualidade, vai ficar tudo comido pelos vermes na campa fria. Nada do que você conquistar nessa vida te seguirá além do túmulo. Mas se você ou o Espírito Santo, se você fizer de Deus o teu tesouro maior, vai se cumprir na tua vida. Servo meu, serva minha, não te preocupe, porque no vale da sombra da morte tu não estarás sozinho, eu vou estar contigo.
Eu não possuo outro bem a não ser o Senhor. Não existe riqueza maior do que isso. Não existe coisa que nos dá mais satisfação do que viver com Deus. Viver em Deus. Eu lembro-me de um personagem. O nome dele, talvez o pastor Adriano possa lembrar. Ele era inglês, de uma família nobre, de uma família da alta sociedade na Inglaterra. E um dia ele teve um encontro com Cristo. Ele doou toda a sua fortuna, milhões e milhões em libras, para instituições sociais. Ficou pobre, 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 que chegou ao ponto de possuir somente as suas roupas, um prato de madeira e 2 palitinhos. Ele não usava garfo, porque ele foi ser missionário em Hong Kong, na China. E lá na China, ele ficou 2 anos para aprender o idioma. E alguém disse: homem, por que você abriu mão de toda a sua riqueza? Você é de uma família de aristocratas. Você é de uma família nobre. Você deu todo o teu tesouro e agora está vivendo num estado de uma vida deplorável. Está vivendo como um mendigo. Ele disse: eu abri mão daquilo que poderia me afastar dele, porque o maior desejo da minha vida é poder ganhar a Ele, é conquistar o coração dele. E quando essa vida aqui se final, eu quero estar juntinho dele, na casa dele. E ele levou milhões e milhões de chineses para Cristo. Hudson Taylor, o nome dele, levou muitas pessoas para Cristo, porque ele descobriu que a maior riqueza na vida do cristão é ter Deus como seu tesouro. Eu quero que você faça um momento de reflexão. Eu quero que você feche os seus olhos e pense em Deus. Que posição Deus ocupa na sua vida? Que posição Deus ocupa no seu coração? Qual é o valor que você dá para o Senhor? Porque tem gente que está trocando Deus pelo sexo. Tem gente que está trocando Deus por páginas pornográficas. Tem gente que está trocando Deus pela masturbação, pelos vícios, pela pornografia. Tem gente que está trocando a Deus pela cocaína. Tem gente que está trocando a Deus por este mundo que está reservado para o fogo. Qual é a posição que Deus ocupa no seu coração? Oh, Espírito Santo, esteja em pé em nome de Jesus. Faça de Deus o teu refúgio. Faça de Deus o teu lugar de consolo. Faça do ombro de Cristo o teu lugar de consolo. Aleluia.